Olá a todos, meu nome é Franciele Demenec, eu sou fisioterapeuta, especialista em termografia. Estou aqui hoje em mais uma sala secreta da termografia. E qual que é a ideia dessa sala semanal? A ideia é nós discutirmos, né, sobre termografia na área da saúde, tá? Então você que nos acompanha, seja semanalmente, seja aqui na sala, ou até mesmo diretamente lá pelo YouTube, podem nos enviar temas de interesse, tá? Nós podemos fazer uma resenha sobre esse tema, tudo bem? E o tema escolhido por hoje foi o seguinte: nós tivemos no último sábado, agora dia 5, o nosso congresso, o Congresso Thermo Connection. E ao longo do congresso, eu percebi que boa parte dos palestrantes mostraram um artigo sobre os fatores que influenciam na termografia. Por coincidência, o autor desse artigo estava no nosso congresso, foi um dos palestrantes, mas além dele, outros palestrantes mencionaram esse estudo. Então me veio a ideia, nós temos que debater os fatores mínimos para se realizar uma boa termografia, tá? Por quê? Porque a termografia é um exame complementar. Então, tem os seus critérios mínimos para a realização, né? E eu vejo um cuidado que os pesquisadores, ainda bem que estão tendo, das pessoas seguirem um protocolo mínimo, ou pelo menos terem a noção de quais são os principais fatores que vão influenciar na sua imagem térmica, né? A gente tem um exemplo clássico. No meu Instagram, meu contato, eu recebo semanalmente mensagem de pessoas que utilizam câmera que acoplam no celular. E a gente sabe que essas câmeras, até os dias de hoje, até outubro de 2024, não são câmeras adequadas para se utilizar na área da saúde, tá? E as pessoas estão utilizando dentro do centro cirúrgico, achando que essa imagem térmica do celular vai te dar algum diagnóstico. E o caminho não é esse, tá? Então, eu vou compartilhar aqui esse artigo, minha tela, tá? Então, aqui eu tenho o artigo do grupo, né, do Cuevas, do Ismael Fernandes Cuevas, ele que esteve no nosso evento, tá? Juntamente aí com o Manuel Cileiro Quintana, né, o último autor aqui, tá? Esse é um grupo forte da Espanha, eles escrevem bem, escrevem bastante sobre termografia, e esse artigo foi mencionado não só na palestra do Ismael, como em outras, né? Então, esse artigo foi publicado em 2015, tá? Quase 10 anos aí. E eles fizeram a classificação dos fatores, né, que influenciam no uso da termografia infravermelha em humanos, ou seja, na área da saúde. Então, é uma revisão. Então, é importante, o que que eles abordam aqui? Que é importante você ter a noção quais são os principais fatores que vão influenciar nessa temperatura da pele, né? Então, a gente tem que ter o conceito básico. O conceito básico de termografia, eu falo, até nos meus cursos. Os primeiros slides são os mais importantes ali na termografia. Você tem que entender o que que a termografia avalia, e no decorrer, você tem que ter sempre em mente o que que você quer avaliar e por que que você quer avaliar. E um paradigma que eu faço é, quando você abre o Waze, acredito eu aqui que todo mundo já tem utilizado alguma vez, ou pelo menos ouvido falar nesse aplicativo, que é um GPS, né? Então, eu estou em São Paulo, eu uso o Waze diariamente. Por quê? Porque o Waze vai me mostrar várias opções de caminho, pelo menos três. A mais rápida, como eu moro em São Paulo, às vezes eu vejo uma rodovia que eu não quero passar porque eu acho perigosa. O mais rápido, né? Como eu disse, ou eu posso evitar o rodízio que aqui a gente tem, né? Em um determinado horário eu não posso utilizar o carro. Então, o Waze, se eu abrir o Waze e simplesmente não colocar nenhum endereço, eu tenho apenas um mapa, certo?
Agora, se eu já sei onde eu quero chegar, fica muito mais prático. Então, eu digito lá o endereço e ele me dá essas opções. E na termografia tem que acontecer algo semelhante. Por que que eu quero fazer termografia nesse paciente? O que que eu quero avaliar? Isso tem que estar claro para todo mundo que utiliza termografia, tá? Então, bem, é, nesse artigo, né, o que que eles priorizaram aqui, tá? Então, eles discutiram qual que é a aplicação, né, da termografia no ambiente para utilizar na área da saúde, e eles enfatizam a necessidade dos procedimentos padronizados e de o uso, claro, de um software, né, para a área médica, para melhorar o quê? A credibilidade e a usabilidade da termografia. O que que seria isso? Claro, aumentar a credibilidade é mostrar que a termografia tem mais referência, né? Seja para auxiliar numa prevenção de lesão, seja para diagnosticar uma tendinopatia, né? Seja para verificar uma disfunção vascular, aí depende para aquilo que você quer utilizar, tá? Mas tem que gerar credibilidade. E a usabilidade é uma outra coisa na termografia que o quão reprodutível, né, é utilizar a termografia. É a reprodutibilidade. Então, se eu uso a termografia aqui no meu consultório, o Fleury que está aí nos acompanhando, quando for usar no consultório dele, tem que ser compatível com o que a gente encontra, tá? Entre os avaliadores. E a termografia tem uma alta reprodutibilidade, uma alta sensibilidade e acurácia, tá? Esses autores, eles também destacam os vários fatores que influenciam o quê? A temperatura da pele. E aí entra os aspectos ambientais, individuais e técnicos, tá? E eles enfatizam a importância do controle, né, de controlar essas condições para a avaliação da termografia ficar mais precisa. Eu diminuo o viés, tá? E aí eles, né, uma das perguntas no artigo é quais são os principais fatores ambientais, né, que podem afetar a temperatura da pele durante a avaliação termográfica. Então, aqui no artigo, né, o que que eles colocam? Eu gosto muito dessa, eu vou deixar essa figura aqui, tá? Tá ocupando toda a tela de vocês, tá bom esse tamanho? Bom, então essa figura é o resumo, daria para resumir todo o artigo. Esse artigo foi feito, se eu não estou enganado, durante o doutorado do Cuevas, tá? Então, o que que eles viram? Os fatores ambientais. Quais são os fatores ambientais, né, que influenciam? Deixa eu pegar a canetinha aqui do. Ah, não, cadê? Tô tentando achar a canetinha aqui do Zoom, não tô achando. Não, mas não tem problema. Bom, vamos dar sequência, tá? Então, quais são os fatores? Fran, eu Oi. acho que a canetinha foi descontinuada, tá? Porque eu não É, tô achando nas também não configurações. encontrei. Tudo Mas eu bem, tô não tem procurando problema. aqui. Tá, não tem problema. Vamos seguir aqui. Então. Quais são os fatores ambientais? Os principais fatores ambientais que vão influenciar na sua imagem térmica, né? Então, tem ali, primeiro, tamanho da sala, tá? Então, o tamanho da sala vai influenciar. Isso é importante você ter um tamanho de sala adequado, tá? A temperatura ambiente. Gente, eu falo, o mínimo que você tem que ter quando você vai trabalhar com termografia é um bom termoigrômetro. Que é um termoigrômetro? É um equipamento adequado que ele verifica tanto a umidade do ar quanto a temperatura do ambiente. E uma coisa que eu enfatizo, poxa, você já investiu, né? Você investiu na sua formação, você investiu na câmera. Compra um termoigrômetro com Inmetro, com calibração, sabe? Não sai com, desculpe aqui o termo que eu vou usar, não sai usando aqui um Xing Ling. Compra um bom termoigrômetro, porque é ele que vai mensurar qual que é a temperatura daquela sala, tá? Tanto a umidade quanto a temperatura. A umidade relativa do ar, né? A pressão atmosférica, enfim, tá? E aí também, outro fator que pode influenciar é a incidência de radiação. Então, a gente sempre pede e auxilia
que essa sala, no qual vai ser realizada a termografia, não tenha tantas janelas, porque pode, dependendo do posicionamento do sol, é, do horário do dia, pode haver muita incidência de raios solares ali e vai influenciar como um todo a temperatura da sua sala, tá? Então, esses seriam os fatores aí ambientais, né, que eles destacam, tá? Quer dizer, eles dividiram também, né, essa classificação deles em três fatores, que principalmente os ambientais, fatores individuais e os fatores técnicos, né? Como eu disse para vocês, os fatores ambientais estão relacionados às características naturais do ambiente, né, para realizar a avaliação da termografia, tá? E além do tamanho da sala, eu diria até o número de pessoas na sala. O número de pessoas da sala vai influenciar, tá? Né? Por quê? Porque quanto maior o número de pessoas, maior troca de calor. E aí, um outro, eu falei do termoigrômetro, e um outro erro bem comum que as pessoas cometem ali é o seguinte: ah, Fran, mas eu coloquei no ar-condicionado 23 graus. A temperatura do ar-condicionado não corresponde à temperatura que está no ambiente. Por quê? Porque vai depender do tamanho da sala, depende de quantas pessoas estão dentro dessa sala, tá? Então, o seu termoigrômetro ele tem que ficar o mais próximo possível do local da pessoa onde você vai captar essa imagem. Tudo bem? E seguindo, né, aqui nesse desenho do artigo, nesse resumo, poderia dizer assim, no resumo do artigo, nós, eu vou detalhar agora para vocês os fatores individuais, né? O que que são os fatores individuais? Eles estão relacionados às características pessoais do sujeito avaliado, né? E são divididos em dois subgrupos, desculpa. Os fatores intrínsecos, que são as características básicas aí do indivíduo, né? E os fatores extrínsecos, que são temporais e externos, né? Normalmente relacionados aos hábitos pessoais ou às atividades diárias, né? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre esses fatores. Fatores intrínsecos. Então, sexo, idade, antropometria, o ritmo circadiano, densidade de cabelo, isso influencia se a pessoa tem muitos, né, quantidade de pelo, enfim. Emissividade da pele. Então, qual deve ser a emissividade da pele, né? Na maioria dos casos, nós utilizamos, bem configurado na câmera, 0,98. Essa é uma outra crítica que a gente faz para quem utiliza a câmera do celular, que tem vários modelos ali que vem fixo 0,95 e você só consegue mudar depois no programa, no software. Tá? Então, isso acaba sendo uma limitação. Quem tiver mais dúvidas em relação a qual a câmera perfeita, né? Qual a câmera ideal na termografia, vai lá no nosso canal no YouTube, Termosaúde, tá? Tem uma sala secreta com o Fernando que é engenheiro, e ele detalhou quais são as características mínimas, o que que é o mínimo que você precisa ter na sua câmera para utilizar na termografia na área da saúde, tá? Além da emissividade da pele, uma história clínica. Se a termografia é um exame complementar, como é que você quer avaliar, né? Como é que você quer interpretar essa imagem térmica sem uma história clínica, tá? Nós temos também a influência aí da taxa metabólica, certo? Nós temos também ali o fluxo de sanguíneo da pele, né? Fatores genéticos e também fatores emocionais, tá? Que vão influenciar na temperatura da pele, né? E como eu disse para vocês, eu vim aqui para o chat, que eu vi que aumentou o número de mensagens. Eu Fleury falando, eu vejo muitas pessoas postando nas mídias sociais, termograma sem nenhum parâmetro. Essa é a nossa preocupação, Fleury. Essa é a nossa preocupação, né? E foi esse insight que nos aconteceu aí no Congresso. Que os pesquisadores, a gente está preocupado em como esse pessoal está usando. Por quê? Porque gera, né, deixa a termografia a desejar, vamos dizer assim, né? Parece que a termografia não serve para nada, mas é que a pessoa não sabe usar corretamente.
né? Seguindo todos os parâmetros e sabendo o que que você quer avaliar e por que que você quer avaliar, vai te auxiliar e muito, seja no tratamento, seja no diagnóstico, seja para eliminar hipóteses também de demais diagnósticos, enfim, tá? E os autores também falaram dos fatores extrínsecos, né? Que vão influenciar nessa temperatura da pele, que são os fatores ali, né? Que são temporais e externos, né? Normalmente relacionados aos hábitos pessoais, né? Ou às atividades diárias. E aí, o que que nós temos aqui? Fatores, né? Extrínsecos, enfim, a aplicabilidade, terapia, se a pessoa já faz alguma, por exemplo, se ela fez fisioterapia naquele dia, se ela fez uma massagem, né? E também a atividade física, certo? Então, por exemplo, quando eu vou realizar com os meus pacientes, eu peço para interromper pelo menos 24 horas de treinamento, tá? Quando é atleta, é um pouquinho mais complicado, porque normalmente o atleta, mesmo final de semana, ele faz alguma coisa. Então, eu tento, assim, segunda-feira, primeiro horário, avaliação de atleta, sabendo que ele teve um domingo livre, tá? Então, a gente tenta, monitorar esses fatores que vão influenciar na temperatura da pele. E aí a gente entra nos fatores técnicos que vão influenciar na temperatura da pele, tá? Quais são os fatores técnicos? São aqueles relacionados ao equipamento utilizado durante a avaliação da termografia, tá? E aí a gente vem aqui para essa figura do artigo. E aí nós temos como fatores técnicos a validação, né, da termografia, a reprodutibilidade, conforme eu disse para vocês, a termografia tem que ser como eu disse. Se eu fiz a termografia na minha clínica e eu encaminho esse paciente para o Fleury, lá ele vai conseguir reproduzir as mesmas imagens, tá? Existe dentro da termografia diversos protocolos de captura de imagem. Tem o certo e errado? Não, tem aquele que você se identifica. Como você vai captar essa imagem? Mas é importante você seguir um protocolo. Então, nós temos protocolo da Associação Brasileira de Termologia, que também segue a Associação Americana de Termologia. Nós temos, mas o pessoal da Europa usa bastante, o Glamorgan. Desculpa se eu estiver até falando de forma errada, né, o nome, mas é Glamorgan. Então lá descreve como que você deve fazer a imagem e tem descrito a distância da câmera deve ser de 1 metro do paciente, é, vista antero, antero-posterior, vista póstero-anterior, vista perfil. Então tudo isso tem que ser detalhado. Se eu começo a pegar minha câmera aqui e começar a captar de qualquer forma, você só vai ter uma foto da imagem térmica, né? E eu ainda pego no pé porque quando você capta uma imagem, você não faz uma foto, tá? Aquilo é um termograma. Isso é uma imagem térmica. Foto é uma imagem digital, uma fotografia. É outro princípio da física, tá? Então ali nós temos também como fatores técnicos, né? As câmeras. Então, tá mais interessado em saber qual a câmera ideal? Procura no YouTube, no nosso canal, que lá vai ter qual a câmera ideal, tá? Não aconselho utilizarem câmera que acopla no celular. Então, até hoje, outubro de 2024, eu não aconselho utilizar a câmera que acopla no celular para uso na área médica. Tudo bem? E aí, um outro fator técnico, que é algo que eu também discuto com os meus alunos, é o que vai separar se você é um bom termografista, termologista, não é captar a imagem, é saber interpretar essa imagem.
E um dos fatores que vão influenciar nessa análise é a seleção do ROI. O ROI é a região de interesse. Então, por exemplo, se o meu paciente chegou com uma queixa em ombro, a minha ROI é o ombro. E normalmente eu vou comparar o ombro direito, por exemplo, com o ombro esquerdo. Claro que não será apenas a tomada de captura de imagem apenas dos ombros. Eu vou captar ombro anterior, perfil, posterior, capto também cervical. Você faz um certo. Você tem um. É um quebra-cabeça a termografia. Você não vai captar apenas uma imagem, fazer pontual. Você pode, mas não é o mais correto quando você quer chegar aí auxiliar no seu é, diagnóstico, tá? Ou no seu tratamento. Bom, então o ideal é você realizar um exame aí de corpo total. E depois também ali saber separar essas ROIs, selecionar essas ROIs, tá? Outro fator técnico que vai influenciar é o software, ou seja, o programa que você utiliza para analisar essas imagens. Então, nós sabemos que os fabricantes das câmeras, o foco deles no programa, que vem nas câmeras, o foco não é agradar o profissional da saúde, tá? Tá longe disso. Não é o intuito deles, tá? Eles têm outros clientes que pagam bem melhor para o programa ser específico para outras áreas, tá? Engenharia, bom, é, detecção de pouca variação de temperatura em outras gamas de temperatura, tá? Hoje, nós utilizamos softwares específicos para a área da saúde. Nós já temos vários aí no mercado, tá? Não tenho conflito de interesse com eles, então posso citar aqui que nós temos o Thermofy, temos o Laborfy, temos o Kelvin, temos o Apollo, né? Então, assim, nós já temos o Thermo Human, do próprio Ismael, que foi comentado lá no Congresso. Então, e, né, os empresários, né, aí da área da saúde já também viram o mercado e já adaptaram programas específicos para a área da saúde. E que eu acho ótimo, porque facilita muito, tá? Por exemplo, no meu doutorado eu fiz mais de 17 mil imagens. E eu utilizei o programa que vem na câmera. E eu quebrei a cabeça, porque não tinha como você copiar e colar a região de interesse, que é uma função básica. E hoje nós já temos programas que fazem isso, né? Que facilita a sua interpretação, a análise dos dados, colocar uma estatística ali. Então, tudo isso facilitou. Tanto que o próximo quesito técnico ali é a análise estatística. Então, as análises estatísticas, dentro desses programas para a área da saúde, já vem facilitando, né? A variância, o desvio padrão, a amplitude, tudo isso vai te dar mais informações da temperatura da pele. E isso vai diminuir o quê? Vai diminuir a chance de você errar, de você captar uma imagem de maneira sem seguir alguns critérios mínimos, para desfrutar do melhor da termografia. Então, tudo isso tem que ficar bem claro. Volto a dizer, você abrir o Waze, você tem que saber para onde você quer chegar. Então, na termografia, o que que eu quero avaliar e por que que eu quero avaliar. Então, ficou bem interessante esse artigo, tá? Como eu disse para vocês, essa figura número um, ela faz um resumo do artigo. Mas aqui eles detalham, tá? Nem vou ficar me atendo muito à introdução, enfim, ao método que eles utilizaram, mas eles descrevem, ó, a classificação dos fatores que influenciam. Tá? E aí eles vão descrevendo cada um, ó, o tamanho da sala, né? O recomendado, ó, 2 por 3 metros, então vai dar 6 metros quadrados aí, né? O mínimo, tá? E aí ele descreve, bem, temperatura do ambiente, tá? Que vai influenciar. Ó, a maioria das referências vai de 18 a 25 graus. Então a gente tem que ter noção, porque quanto que a gente usa no Brasil? Ah, vai de 22 a 24, ou 23 mais ou menos 22 a 24. Artigos ali realizados na Europa, eles já usam 21 graus, porque lá é mais frio, tá? Então, depende aí em que região, mas tem uma variabilidade aí de 18 a 25.
O importante é que você sempre monitore, tá? Então, ele descreve aqui a umidade relativa do ar, os fatores, pressão atmosférica, ó, bem, tudo eles descreveram aí, né, alguns parágrafos detalhando cada fator que vai influenciar, fatores intrínsecos, ó, sexo, bem interessante esse artigo desse grupo, tá? A idade, tá? E aí eles descrevem outros estudos, né? O peso corporal, tá? O que que vai influenciar? A gente já sabe que a composição corporal vai influenciar na temperatura da pele, isso é óbvio, né? Tem até um artigo bem interessante do professor Borba, que dá para eu trazer aqui, pensar em trazer aqui para vocês na sala secreta, tá? E, bem, então aquele né, descreve, destrincha, ficou bem legal o artigo deles, né? E a gente falou também dos fatores ali genéticos e fatores emocionais, isso a gente já sabe, né? Fatores emocionais também muito avaliado pela temperatura da face, e isso também vai influenciar, tá? Outros fatores extrínsecos, aqui eu estou passando. Ah, outros fatores extrínsecos também tem aqui. Se o paciente toma algum medicamento, esse medicamento é vasodilatador, vasoconstritor, depende, né? Isso vai influenciar na temperatura da pele, consumo de álcool. A gente sabe que o álcool é vasodilatador, isso vai influenciar na temperatura da pele, tem alteração, então a gente pede para o paciente não consumir, obviamente, né? Bebidas alcoólicas e vasodilatadores, até mesmo café, tá? Isso vai influenciar na temperatura da pele. O fato de fumar, né? A gente também pede para o paciente não fumar no dia, de preferência, né? Algumas literaturas pedem aí um intervalo pelo menos de 3 horas, tá? Mas eu já peço para o paciente não evitar fumar no dia do exame, né? Nós temos aqui também, ó, outras bebidas estimulantes que ele relata, né? A cafeína, como eu disse para vocês, um consumo de café, né? Bebidas quentes, tá? E, bem, daí uma outra coisa aqui também que ele menciona, né, são o uso de cosméticos sobre a pele. Claro, tudo que tiver sobre a pele vai influenciar. Então, você tem que fazer também. O exame de termografia segue também, como outros, que você precisa enviar uma orientação para o seu paciente. No caso da termografia, são várias orientações, só que, infelizmente, hoje as pessoas também não estão mais lendo os documentos, né? Mas você tem que pensar em estratégias para essa informação chegar para o seu paciente, por exemplo. Eu tento enfatizar para a pessoa ler com atenção, que eu fico à disposição, e sempre que possível também eu faço a secretária entrar em contato e explicar o exame, tá? Seja por WhatsApp, hoje, né, o meio comumente usado, o e-mail, enfim. Mas eu enfatizo muito sobre essa questão, principalmente mulheres com o uso de cremes, maquiagem, né, desodorante. Você tem que pensar. Outra coisa que influencia, eu também peço para muito cuidado, é o uso de roupas apertadas. Então, às vezes, principalmente mulheres com mamas densas, grandes, vêm às vezes com aquele sutiã muito apertado, isso também vai influenciar na temperatura da pele. Então, tem que tomar cuidado, tem que orientar seu paciente, tá? Que isso tudo vai influenciar. Então, vamos passar aqui. Eles viram a temperatura, a diferença da temperatura das mãos, ó, tomando vinho e tomando água com gás. Então, eles detalham, né, com alguns outros artigos. Ficou bem interessante. Esse artigo ficou bem completinho. E aqueles outros fatores que eu falei, terapias, né? Daí depende se a pessoa faz, ó, eletroterapia no dia, vai influenciar na temperatura da pele. Ou seja, você fez uma sessão de físio, né? Ali, ó, ultrassom, crioterapia, eles mencionam aqui, tratamento com calor, tudo isso vai influenciar. Então, você não vai fazer a imagem. Claro, eu não sei se você queira, eu quero. Lembrando, o que que eu quero avaliar e por quê? Eu quero avaliar a temperatura da pele após crioimersão, beleza? Então você faz antes, logo depois. Quanto tempo depois você quer avaliar que durou, teve essa efeito na temperatura da pele, tá?
Mas você tem que saber o que você quer avaliar e por quê. E tem que estar ciente que isso vai interferir na temperatura da pele, tá? Ó, aqui ele dá um exemplo da eletroterapia, ó, antes e depois de 10 minutos de tratamento. Então, a imagem antes à esquerda e onde ele colocou a eletro, né? O efeito, 10 minutos depois, tá? Então, ó, exemplo da massagem. Então, aqui, à esquerda, essa imagem da esquerda, imagem posterior das pernas, né? Dos membros inferiores. E depois de 10 minutos de massagem na região de posterior de coxa direita. Então, veja, ao aumento, né, da temperatura da pele, obviamente, pela fricção, né? Bem, acho que é isso. Massagem, hidroterapia, acupuntura também vai influenciar na temperatura da pele e, obviamente, atividade física, né? Então, e aí aqui ele relata a quantidade de treino, né? É, várias outras coisas aqui. Nível de atividade física, tá? E aí a gente vem para os fatores técnicos, né? A reprodutibilidade, como eu disse para vocês, a validade da termografia, a acurácia, né? Ele faz os seus detalhes aqui. Posição da câmera. Ah, daqui, ó, distância. Aí ele vem pro, ó, ele cita o protocolo de Glamorgan, tá? Quem tiver interesse, ó, tá aqui. Foi citado aqui no artigo deles. Então, também sempre verificar qual que é a distância que você está da sua câmera. Lembrando, as câmeras portáteis, né? Essas de bolso que alguns falam, a pocket. Essa é uma câmera para você trabalhar próximo do paciente, bem próximo, 30 centímetros, meio metro no máximo, tá? Dependendo do que você quer avaliar, certo? Você tem que ocupar o seu visor com o maior número de pixels possível, para você extrair o melhor que essa câmera pode te dar, tá? Então, distância. Tem também o posicionamento da câmera. Então, câmera. Outra figura bacana aqui do artigo deles. Então, a câmera tem que ser posicionada perpendicular ao objeto. Conforme você muda o ângulo para captar essa imagem, você tem um efeito de paralaxe, que a gente chama. Você tem uma interferência aí na sua imagem interna. Esse efeito de paralaxe é como se você tivesse uma sombra, vamos dizer assim, tá? Só para facilitar um pouco o entendimento. Então, o melhor ângulo, o ângulo ideal é perpendicular aquilo que você quer captar, tá? Bem, seguindo, aí ele sempre menciona, né, para vocês descreverem a resolução, pelo menos da sua câmera, né? A temperatura, a amplitude da temperatura que a câmera capta. Então, na área da saúde, normalmente é o menos 20 a 120 graus, né? Já vem ali pré-determinado na câmera, não precisa se preocupar muito com isso, mas saber a resolução da sua câmera, tá? Ali ele fala calibração. Volto a dizer. Tem dúvidas de calibração? Vai na aula com o Fernando da Sala Secreta, tá lá no YouTube, que ele mencionou bastante coisa legal sobre a calibração. Então, o ideal é que a sua câmera seja calibrada pelo menos uma vez por ano, tá? Ele mesmo disse, é igual o alinhamento e balanceamento do carro, né? Então, aí, você tem que revisar a sua câmera aí pelo menos uma vez por ano, tá? E aqui o grupo também detalha, né, a questão dos softwares, como eu disse para vocês, esses softwares já, né, específicos para a área da saúde e a análise estatística. E bem, acho que é isso, tá, pessoal, por hoje. Então, também nas conclusões, né, eles colocam sobre o potencial e o crescimento do interesse de novas aplicações da termografia. Então, é um caminho sem volta na área da saúde. Vai ter cada vez mais inserido em mais patologias, né? A gente quer ver qual a característica da temperatura da pele em determinadas patologias ou após determinados tratamentos, né? O efeito disso, né? Quando realizar a intervenção ou não realizar. Então, é um caminho sem volta, tá? Bem, voltando aqui, vou voltar lá no título do artigo, tá? E, bom, para hoje para nossa bate-papo aqui para nossa sala secreta, seria isso. Alguém ficou com alguma dúvida?
Então, você tem que ser sempre em mente quais são os principais fatores que vão influenciar. Não tem problema você realizar a termografia num ambiente que não está controlado, mas você tem que saber que não foi o ideal. Você tem que ter essa noção. Não vai ser baseado nessa imagem que você vai dar um respaldo para o seu paciente, que você vai tomar a decisão de uma conduta, tá? Lembrando, abrir o Waze. Onde eu quero chegar? Qual o endereço que eu vou colocar ali? Senão ele vira um mapa. A termografia, se você não souber onde você quer chegar com ela, o que que você está avaliando e por quê, ela vira uma imagem colorida, tá? E é importante a gente enfatizar esses fatores que vão influenciar, ter cada vez mais conhecimento e evitar ele usando equipamentos básicos, como eu disse, um termoigrômetro. Ah, mas eu tô lá no centro cirúrgico, tudo bem? Leva um termoigrômetro no seu jaleco, coloca lá próximo do paciente e monitora. Ah, eu não tô lá com 22 a 24 graus, não tem problema, mas monitora, tá lá, tá 18. Depois você vai acompanhar essa paciente no seu consultório, você vai tentar colocar 18 para você fazer um comparativo. E saber, ter a noção de todos esses fatores que vão influenciar na sua imagem térmica, tá? Tudo bem? Então, para hoje, ficou aí essa breve discussão desse artigo, tá? Fran, a Oi? Silvânia levantou a mão, acho que ela quer fazer uma pergunta. Tá. Oi, Silvânia. Agora eu vi aqui sua mãozinha, desculpa. Boa noite, dá para me ouvir? Estou te ouvindo. Boa noite, meu nome é Silvânia, eu sou fisioterapeuta aqui em Recife, Pernambuco, e eu queria só tirar uma dúvida com relação à câmera. Eu comprei uma, a FLIR C3, se não me engano, foi a FLIR C3. Só que eu comprei essa câmera, você vai poder até se assustar, fazem 1 ano e meio e essa câmera ainda não chegou nas minhas mãos. E aí, eu conversando com a pessoa com quem eu comprei, e ela disse que já estava no Brasil, mas que ela precisava pegar essa câmera, eu acho que em São Paulo. Aí eu disse para ela que não queria mais a câmera e que eu preferia o reembolso. A minha pergunta é, você acha que ainda vale a pena ter essa câmera ou ela já está desatualizada, sei lá, o software dela já não é tão evoluído como que a gente vê usando por aí? Tá. A C3, ela é uma câmera da FLIR. Então, a FLIR tem a C2, eu tenho uma C2, por exemplo. Foi minha primeira câmera, tá? Adquiri em 2016. A evolução da C2 é a C3. E nós já temos a C5. Se eu não estou enganada, a C5 é a última que saiu dessas de bolso deles. Tá? Então você está com uma câmera intermediária. O que que muda de uma câmera para outra, dessa da FLIR, são as funções. A C5 ela melhoraram muito o touch. Então hoje no visor dela está todo touch. A C2 ela é bem arcaica comparada a isso. Acho que a C3 o diferencial é que ela tem Wi-Fi. Se eu não estou enganada, tá, Silvane? Isso mesmo, Fran. A grande diferença da C3 para C2 é o Wi-Fi. É o Mas, Wi-Fi. mas não é o Wi-Fi que faça a comunicação da câmera com com o PC. O Wi-Fi dela é só para conectar ao aplicativo da FLIR É, acho que é só para mandar as no imagens, às celular. vezes em direto, alguma coisa assim. Não, ele não consegue mandar a imagem, ele consegue só fazer a comunicação com o aplicativo que mostra a imagem no celular. É, Porque assim, Silvânia, pior você até ainda. falou, será que o software não vai mais ser compatível? Na verdade, quando você adquire uma câmera, os softwares eles vão atualizando, não fica um software só para câmera C3. Daí, na verdade, quando é igual quando você tem atualização do celular. Independente se você está com um celular mais antigo, você vai ter que atualizar ali e ele vai funcionar. Pode ser que às vezes ele dê uma emperrada, mas ele vai funcionar, tá? Então, assim, com a C3 você vai conseguir analisar suas imagens no programa da FLIR. Eu só espero que a sua história termine bem, tá? Eu Só acho que você já posso. estava num outro evento que eu fiz e você comentou que Foi você tinha comprado uma câmera e não tinha recebido. isso mesmo, isso mesmo. Existe mais um detalhe de software, Fran, que a Silvana tem que tomar cuidado, que a C3 ela vai ser compatível com o FLIR
Tools, o antigo ainda, não vai ser compatível com a Tive com o atual Free versão, que é, Studios. não, com a atual versão do Fleer Studio e o Fleer Ignite. Ela vai ser compatível só com a versão antiga, o Fleer Tools, que não está mais disponível. Então, nesse ponto, ela vai ter um problema com a C3. Silvânia, então eu não sei que pé e cabeça, né, que a gente fala aqui, que pé e cabeça que tá o seu rolo, mas eu espero que fique tudo bem. É uma câmera que dá para você utilizar. Eu sempre falo, antes de não ter nenhuma, use a Sim. que você tem, né? Use a que você tem, sabendo das limitações, mas use a que você tem. Eu só espero que ela chegue nas suas mãos aí para você poder desfrutar da termografia. Eu já desisti, ela já desisti da terra, mas eu não desisti ainda de assistir Não, não coisa. desista da termo, não. Não, você tem que desistir dessa pessoa que você fez negócio. Ah, já, é isso. Obrigada. O, o Kleber colocou no Cortou um chat pouco o ali seu também áudio, eu não consegui do. entender, mas Ela, para mim o o áudio dela Kleber colocou cortou. no chat aqui que tem o Bluetooth também na Tem o C3. Bluetooth. Ela consegue o Bluetooth também. Se puder repetir, Silvânia, que não deu para entender a última Não frase que deu para você entender falou. o que você falou por último. Quis dizer obrigada. Ah, Silvânia, de nada. Se tiver qualquer dúvida sobre termografia, mas eu vou insistir para você não abandonar, tá? Ó, a melhor coisa que tem é, vamos dizer assim, quem esquece primeiro é o mais feliz. Tem um ditado chinês que fala isso. Então, quem esquece primeiro é o mais feliz. Então, esquece isso aí que deu errado. Bola pra frente, adquire outra câmera e vamos lá. Vamos fazer, vamos trazer o melhor para o nosso paciente. A gente tem que pensar no nosso paciente aí também, né? Vamos trazer um diferencial aí para sua clínica. Página virada, tá? Mais alguém tem alguma dúvida? Aqui até o Kleber falou que a C2 rodou normal na nova atualização, mas eu prefiro Tools. O programa para você utilizar depende qual aquele que você tem mais afinidade, né? Tudo bem? Concordo com o Kleber, o Tools antigo é melhor mesmo. Eu também volto e meia, às vezes abro o Tools antigo e ainda faço algumas coisinhas ali, tá bom? Bem, pessoal, assim a gente encerra mais uma sala secreta. Eu agradeço, tá, a presença de todos aqui. Quem tiver interesse pode, a gente, o Fleury, o Kleber, enfim, pode me pedir que eu mande esse artigo, tá? Do Cuevas. Artigo bem interessante que ele fez durante o doutorado, tá? E semana que vem, quem quiser também mandar alguma sugestão de tema, a gente está aberto a discutir, tá? Discussão de artigos, discussão de o que dá para trazer para a clínica, tá bom? Mais uma vez, agradeço aqui a presença de todos. Quem não pôde nos acompanhar ao vivo, que desfrute desse vídeo depois no nosso canal do YouTube, tá bom? Uma boa noite a todos e até semana que vem.